Amigas, amigos, sejam bem-vindos à nossa conversa de todas as terças-feiras. E hoje a gente está com um tema bastante interessante e que é uma novidade para muitas pessoas, que é a inteligência espiritual. Algo que já vem sendo falado por já alguns estudiosos, nós temos aí artigos, livros escritos pelo tema, mas isso é muito pouco explorado ainda pelas pessoas, seja na área do atendimento em saúde mental, seja na área de gerenciamento de pessoas, de aprimoramento de lideranças, mas é um tema atual que vem crescendo e que a gente precisa saber. Nós estamos aí, vamos cumprimentar as pessoas que chegaram. Boa noite, doutora Arlete Costa, Juscelma S.A., Vera Lúcia Oliveira, sejam boa-vindos, CESP MOC, seja bem-vindo, Margarete Cesarino, Nilma M, sejam bem-vindos, boa noite para todos vocês. Fiquem conosco, que é um tema atual, importante de ser entendido, e nós vamos estar pensando nisso acerca do nosso desenvolvimento pessoal a partir da compreensão do que seja inteligência espiritual, que nós colocamos aí como nosso subtítulo hoje, o despertar da consciência superior. E o nosso propósito, como sempre, é um propósito de busca de aprimoramento das nossas almas, do nosso ser, seja em que perspectiva que for, vocês vão ver que à medida em que a gente aprender a identificar o nosso processo de crescimento nessa perspectiva que é da inteligência espiritual, isso vai mudar profundamente as nossas vidas. Se você conhece alguém que trabalha na área de saúde mental, quer se aprimorar dentro do campo da saúde espiritual, se você conhece pessoas da área de gerenciamento, esse é um tema que pouco a pouco vai tomar lugar para o nosso aprendizado, para a nossa visão. Boa noite, Vera Gonçalves, boa noite, Maria Bernadette Carvalho, querida Berna, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa conversa de todas as terças-feiras. Lembrando mais uma vez que a gente não deixa gravado no Instagram essa nossa conversa. Então, se você sabe de alguém que pode ter interesse nesse aprendizado, convide essas pessoas, mande um aviãozinho para participar conosco. Boa noite, Rosana Araújo Cunha, Luiz Gustavo Rietra, sejam bem-vindos. Então vamos lá. O que é inteligência espiritual? O que é essa palavra, onde que a gente vai encontrar esse desenvolvimento? Existe uma pesquisadora, né, uma autora chamada Cindy Wigglesworth, e ela tem um livro sobre inteligência espiritual. E nesse livro ela conta a própria história da vida dela que levou-a a
pensar nisso e a metrificar essas coisas para o trabalho. Ela era uma gestora da Exxon, uma grande empresa americana, e de repente ela percebeu que existiria na pessoa humana algo a mais do que a própria inteligência ou até a inteligência emocional, porque naquele momento o Daniel Goleman já tinha trazido esse conceito junto com outros estudiosos, e ela resolveu pedir contas do seu trabalho e dedicar-se durante muitos anos a entender e estudar esse tema e colocá-lo à disposição do seu aprendizado. Então, nós vamos falar sobre isso e falar um pouco de como que a gente pode se utilizar dessas coisas ou não no nosso aprendizado, naquilo que a gente precisa realmente entender de tudo aquilo que nós estudamos, aquilo tudo que a gente tem que buscar dentro da nossa jornada, da nossa caminhada. Então, o que é inteligência espiritual? Inteligência espiritual, segundo a própria Cindy, é a capacidade de se comportar com sabedoria e compaixão, mantendo a paz interior e exterior, independente da situação. Só a partir dessa conceituação, a gente vê o quanto que é importante a gente focar na nossa inteligência espiritual. Boa noite, Manuel X17, seja bem-vindo aí conosco, né? Então, a inteligência espiritual, ela é uma ferramenta que nos ensina a sabedoria para as relações, o aprendizado da compaixão para que nós possamos nos relacionar de uma forma mais nobre com as outras pessoas, e a nossa capacidade de resiliência, como o Luiz Gustavo colocou aqui, né? Independente da situação. Já pensou o que é você conseguir ficar em paz, independente do nível de estresse, do nível de desafio que a gente está vivendo? Essa inteligência espiritual, ela vai além, né, do QI, que é a inteligência cognitiva, e do QE, que é a inteligência emocional. Né? Nós vamos ver que essa inteligência espiritual, ela deve sempre buscar uma abordagem dessa temática que seja, como na linguagem que a Cíndia coloca, neutra e amigável com todos os tipos de crenças. A inteligência espiritual não é uma inteligência
que se manifesta desrespeitando outras visões, né? Colocando reações, às vezes preconceituosas, a partir de determinadas crenças. Ao contrário, quem desenvolve a inteligência espiritual, ele deve aprender a conversar, a dialogar com todo tipo de crença e até não crença religiosa, da mesma forma, com o mesmo respeito, com o mesmo cuidado. Essa inteligência espiritual, né, para que ela tenha um significado que seja aceito no campo da academia, ela precisava ser mensurável. E, nesse sentido, a doutora Cindy, ela teve, né, um cuidado, ela identificou as habilidades que devem estar presentes na inteligência espiritual. E ela criou, com auxílio de estatísticos, de matemáticos, um sistema de medição para que a gente possa entender a que nível de inteligência espiritual a gente estaria na verdade. Dentro dessa perspectiva, né, ele coloca, né, que a gente caminha num processo de aprendizado de inúmeras inteligências hoje. Nós sabemos disso. Então, a gente tem a inteligência voltada para o corporal, o desenvolvimento das habilidades motoras, de toda essa capacidade, né? Nós sabemos que tem pessoas que têm dificuldades nesse nível de inteligência, de lateralidade, de habilidades de movimento, né? E depois, numa forma um tanto resumida, nós temos a inteligência cognitiva, que é a capacidade de aprender, né, de memorizar, de colocar em prática, de transformar o conhecimento, né, em ação, e essa ação ser produtiva, ela ser capaz de auxiliar o crescimento tanto do indivíduo quanto da sociedade. Nós temos aquilo que ficou enormemente vinculado ao Daniel Goleman, que é a inteligência emocional. E hoje, né, a doutora Cindy, até com a aprovação de muitos dos estudiosos desses outros conscientes de inteligência, eles percebem o quanto seria importante a gente entender e a gente aprender a utilizar as habilidades da inteligência espiritual.
Então, como é que eu vou alcançar na minha jornada, na minha caminhada, esse processo para a minha vida? Dentro da teoria, nós teríamos 4 quadrantes da inteligência espiritual. 4 quadrantes. Ou seja, nós teríamos 4 áreas para o nosso aprendizado e a nossa transformação, nos capacitando cada vez mais a essa inteligência espiritual, né, que é capaz de promover relacionamentos com sabedoria, movimentar em nós o sentimento de compaixão e dar-nos recurso para nos mantermos em paz interna e externa, mesmo diante de grandes desafios. Quais seriam essas 4 grandes áreas que a doutora Cindy coloca para o nosso entendimento do que seja inteligência espiritual? A primeira área, ela chama de autoconsciência do eu superior. E nós vamos falar um pouco dessas áreas aos poucos para a gente entender um pouco melhor. A segunda área, o segundo quadrante da inteligência espiritual seria o desenvolvimento de habilidades que nos levem àquilo que a doutora Cindy chama de consciência universal. A terceira área é o que ela denomina de autodomínio do eu superior. E o quarto quadrante é o que ela chama de maestria social ou de presença espiritual, e que a gente entende com um termo que também vem crescendo, principalmente na área de gestão, que é da liderança espiritual. E essa liderança espiritual, esses líderes espirituais, não são os líderes religiosos. Podem até que líderes religiosos se transformem em verdadeiros líderes espirituais. Mas essa liderança espiritual é a aquisição dessas habilidades e a capacidade de usá-las para gerir qualquer tipo de projeto, né? Envolvendo grupos de pessoas que seriam acolhidas com essa inteligência espiritual e convidadas a desenvolverem essa inteligência espiritual para que as coisas caminhem com maior qualidade. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? A nossa conversa aqui, ela é uma conversa para despertar as pessoas para entenderem esse processo, né? Nós não estamos aqui para dar um curso dessa inteligência. Nós estamos aqui com o objetivo
de que isso abra a cabeça das pessoas que acompanharem a nossa fala e que essas pessoas busquem esses recursos para a sua caminhada. Na área da autoconsciência do eu superior, ela, a doutora Cindy, a autora, ela propõe, né, que existiriam 5 habilidades importantes. E ela diz que essa primeira área é a área mais importante a ser desenvolvida por todos nós. Quem quer chegar à maestria, ela tem que ter a autoconsciência do seu eu superior bastante clara. A primeira habilidade que ela propõe é da consciência da própria visão do mundo. Olha, ela não está propondo que a gente entenda o mundo como o mundo é. Ela propõe a gente, eu vou me voltar muito a essa habilidade, porque eu acho que ela é fundamental para todos nós, a consciência da visão interna que eu tenho do mundo. Por que que isso é importante e é diferente? E o termo que ela usa é muito feliz, porque o termo que ela nos traz é visão. Qual que é a minha visão do mundo? Porque a partir da visão que eu tenho do mundo, eu vou estar também compreendendo como, né, eu me vejo nesse mundo. E como, a partir da visão, eu me relaciono com ele. As pessoas que nos acompanham e assistiram a um vídeo, assistiram a nossa live ao vivo sobre o impacto da visão de Deus na saúde mental, a gente falava sobre isso, né? Sobre a visão de Deus, da própria visão de Deus da criatura. Não a visão das religiões, mas é como eu vejo Deus, eu vou me relacionar com Ele e com a transcendência da vida a partir dessa visão. E a grande maioria de nós não tem dentro de si, a não ser que não faça reflexões, que não busque esse trabalho, a visão de Deus religiosa. É o nosso Pai, é o Pai Nosso, né? Mas é o Pai Nosso como eu vejo esse Pai. Né? E aqui é o mundo como eu vejo. Eu vejo o mundo com que características, quais as crenças e os valores, as perspectivas que moldam a mim, né? E que me levam a ver essa realidade. Porque a realidade, ela tem a ver com isso, essa realidade desse mundo que eu vejo, com as minhas crenças, os meus valores, com a perspectiva que eu tenho de tudo isso. Depois, nós temos a consciência
do propósito de vida. Saber por que eu estou aqui e qual é a minha missão pessoal. Ter também, né, uma outra habilidade que é a consciência de hierarquia de valores. Conhecer e priorizar os nossos valores mais profundos. Por que que isso é importante? Porque quando eu começo a entender quais são os valores mais importantes da minha vida, eu vou responder uma pergunta que não é fácil, que é qual é a minha missão pessoal. Porque a minha grande missão na vida, ela certamente vai estar vinculada aos valores mais profundos e importantes que eu carrego dentro de mim. Então, uma outra habilidade a ser aprendida é essa. Outra habilidade que ainda tem a ver com a autoconsciência do eu superior. Boa noite aí, Cristina Franco. Boa noite, Célia. Sejam bem-vindas. Nós estamos aí falando de inteligência espiritual e sobre autoconsciência do eu superior. Então, a próxima habilidade que alguém tem que adquirir nesse campo é a capacidade de lidar com a complexidade e as contradições da vida, que ela chama de complexidade do pensamento interior. E a última habilidade dessa primeira área, que é a da autoconsciência do eu superior, é a consciência do ego e do eu superior. É distinguir a voz do ego da voz do eu superior. Distinguir a voz que carrega os meus anseios mais superficiais da voz que me encaminha para uma transcendência. Ah, mas e se o indivíduo não tem uma crença numa transcendência? Dentro dessa perspectiva, eu também acredito que é importante, quando vai se trabalhar isso, trabalhar algo, né, que modifica completamente a vida do indivíduo. Que é, eu me relaciono simplesmente com o mundo físico ou há algo que transpassa tudo isso que eu busco para a minha vida? Será que alguém de nós não tem algo superior que busca? Que só está buscando prazer material, poder, beleza física, dinheiro, sucesso dentro da vida? Essa compreensão vai nos mostrar que, mais do que a voz do ego, a gente tem que aprender a distinguir a voz desse eu superior. No outro quadrante, né, que é o quadrante que ela chama de consciência universal, ela nos traz também várias habilidades que são precisas para a gente conseguir isso. Primeiro, desenvolver a consciência da interconexão de toda a vida. Perceber que tudo e todos estão conectados em um nível
profundo, que tudo na vida tem uma conexão. Que algo que aparentemente não, né, está ligado à situação, quando a gente vai ver as coisas que vão acontecendo no mundo, falam isso para nós. E essa interconexão está cada vez mais caminhando. A Rietra fala agora, a física quântica diz isso. E a gente vê isso, né? O que está acontecendo no Oriente Médio está influenciando o planeta como um todo. Rieta está nos perguntando que livro é esse. Esse livro chama-se Inteligência Espiritual, 21 habilidades da inteligência espiritual. A gente aprender a viver e a conviver com esse processo. Uma outra habilidade para se alcançar essa consciência universal é a consciência da visão de mundo dos outros. Nós falamos no primeiro momento da consciência da visão que eu tenho. É compreender, mas mais do que compreender, respeitar as perspectivas diferentes do mundo, né, que são diferentes das nossas perspectivas. A visão que eu tenho do mundo é uma visão. Eu tenho uma percepção minha, no meu lugar, na minha situação. Só para ilustrar, para a gente pensar, né? Eu via grandes áreas do Oriente Médio destruídas para guerra, terrorismo, bomba de um lado, todas essas coisas que não acontecem agora, que já vem acontecendo há muito tempo. Eu olhava aquilo e pensava como é que as pessoas poderiam viver naqueles lugares. Né? E sempre tive muita vontade, ainda não pude realizar esse meu desejo. Agora, nesse momento, as coisas não tão boas para realizar isso, de conhecer, né? Israel, conhecer o Líbano, conhecer coisas que falem dessa realidade. E eu vi aquilo, eu pensava assim, esse pessoal deve ser muito infeliz, a vida deve ser o tempo todo com medo de terrorismo, de bomba, disso e daquilo outro. E aos poucos eu fui vendo as pessoas com todas as confusões. Elas casam, fazem festas de casamento, elas comemoram, elas saem, vão, dançam, vivem. E às vezes a gente, né, com a nossa percepção, às vezes com o meu medo, né, de guerra, de toda essa coisa que eu evitaria tudo isso, eu não via isso que eu vejo hoje, que as pessoas podem conviver e fazer essas coisas. Uma outra habilidade que ela levanta é a amplitude da percepção do tempo. Enxergar além do momento presente, compreendendo ciclos maiores. Compreendendo o quanto que a história, ela, né, fatos de séculos, milênios, eles refletem na nossa caminhada. Entendendo uma perspectiva de futuro, de como, a partir de determinadas ações, de determinados comportamentos, eu posso modificar o futuro nessa ou naquela perspectiva. Né? Só que tudo isso é feito no agora, não é feito no passado, nem é para o futuro.
É o que eu posso fazer aqui agora. Uma outra habilidade é a consciência dos princípios espirituais, né? Ela acha que é fundamental que a gente conheça as leis universais. E entre elas, ela cita 3 leis que ela considera de fundamental importância, que é a lei de causa e efeito, a compaixão, né? E, né, a disponibilidade de servir, né? De servir a vida. Uma outra habilidade é a consciência da experiência do eu superior. É buscar ferramentas que nos deem experiências diretas da conexão com algo maior do que nós mesmos. Então, esse contexto, ele é extremamente importante. Na terceira área, ela fala do autodomínio, né, do eu superior, ela traz 5 habilidades. Nós vamos só citá-las para que a gente possa falar de algo mais prático para quem está nos acompanhando, que é o compromisso com o crescimento espiritual, manter o eu superior no comando, viver o propósito que a gente tem e os nossos valores, sustentar as crenças, sustentar a confiança, a esperança, mesmo em tempo de dificuldade, e buscar desenvolver a intuição, buscar orientações para essa área espiritual através de práticas como a oração e a meditação. Ela ainda vai nos levantar para o desenvolvimento dessa maestria social, dessa liderança espiritual, que existem habilidades fundamentais, né? Que é aprender a ser um líder sábio e eficaz, né? Desenvolver sabedoria, empatia, visão de longo prazo, ser um agente de mudança sábio e eficaz, promover transformações positivas com compaixão e discernimento, aprender a tomar decisões compassivas e sábias, considerar o impacto das nossas decisões em tudo que nós nos envolvemos, aprender a ser uma presença calmante e curadora, né? Ser pacífico, como na linguagem de Jesus, né? E a capacidade de aliviar a angústia, o sofrimento, as dores das pessoas que estão ao nosso redor. E uma habilidade que ela ainda traz é de estar alinhado com a corrente da vida. Viver em harmonia com o fluxo da existência, né? Então, nós vamos ver que a gente precisa, né, aprender a fazer isso na nossa vida. E eu queria, né, trazer para nós um exercício, um passo a passo, para que a gente possa, aos poucos, aprender a ativar esse eu superior e, consequentemente, aprimorar, ampliar a nossa inteligência espiritual. Então, ela propõe um exercício que ela chama de musculação espiritual, né? Não é a musculação do corpo, é a musculação do ponto de vista espiritual.
Então, ela propõe que para a gente fazer essa ativação do eu superior, a gente tem que ter duas atitudes importantes. Primeiro é parar e respirar. Lembrando que esse parar não é só estar parado no lugar, né? É parar, é reduzir ao máximo os nossos movimentos interiores para que a gente possa se conectar conosco mesmo e aprender a respirar. Então, lembrando, né, que uma respiração eficaz, né, ela, né, ela acontece de forma lenta e cíclica, repetidamente, e quanto mais a gente atentar para a nossa respiração, nós vamos conseguir nos conectar conosco mesmos. Outro exercício importante nesse contexto é observar as nossas emoções sem qualquer tipo de julgamento. Estou com raiva, estou alegre, estou triste, estou com medo. Não é para julgar, é observar as nossas emoções. O que eu estou sentindo agora? Quais as emoções que estão acontecendo? Sem julgar se elas são boas, se elas são ruins, né? É só perceber e deixar que elas circulem, que elas caminhem, porque se a gente começar a fazer julgamento, muitas reflexões nesse lugar, elas vão parar e eu não vou conseguir fazer esse ciclo de trabalho com maior tranquilidade. Um outro exercício que ela propõe é identificar a voz do ego. Identificar a voz do ego. Né? O que esse eu, que não é o eu superior, quer? O que ele está pedindo? O que ele está buscando? Quais são as intenções que ele tem? Né? Muitas vezes, e certamente vai acontecer, que uma das emoções que nós vamos viver é o medo. Por quê? Porque essa experiência, num primeiro momento, ela é desconhecida. E tudo que é desconhecido leva-nos a sentir o medo, porque o medo é uma emoção diante do desconhecido. E o objetivo dela é nos proteger. É que a gente se posicione de tal forma que a gente seja capaz de reconhecer o medo que está por trás das nossas reações. Né? Porque só quem reconhece o medo vai buscar e exercitar a coragem. E só quem aprender a ser corajoso, e coragem é diferente de valentia, nós já falamos isso, né? Quem nos acompanha, ou se você não conhece, né? Conheça o nosso canal no YouTube, Dr. Roberto Lúcio, que é um canal de saúde mental e espiritualidade. Lá nós temos mais de 300 vídeos e você vai encontrar um vídeo de como lidar com o medo, com as fobias,
né? E a gente vai, vocês vão ver o lado positivo do medo, né? E vai aprender o lado do medo que nos paralisa. Um outro exercício que se propõe é de perguntar, diante da situação que eu estou, diante do lugar que eu estou, de tudo isso que eu estou vivendo, o que o amor veria nesse lugar? O que o amor veria nesse lugar? Boa noite, Marcela. Seja bem-vinda. Boa noite, Vera Vila, Lídia Endócrino, Adilson, Bom, Fiole, Sônia Franca, sejam bem-vindos. Então, como é que o amor veria esse meu medo atrás das coisas? Né? Há uma página de um orientador espiritual que ele diz que os nossos olhos deveriam aprender a ver mais a fragilidade que os homens carregam do que a maldade, que às vezes é a leitura que nós temos da atitude do outro. Um sexto movimento para ativar esse eu superior é reenquadrar a situação. A partir da identificação do meu medo, a partir de eu dar conta dessa reflexão de como o amor veria, né? Como o amor veria, né? O amor não vê com os olhos de crítica da nossa vida. Eu lembro há uma passagem no Evangelho, né, apócrifo, que é o Evangelho de São Tomé, mas que tem lições muito interessantes, e nele há um relato que Jesus andava com os seus discípulos pela estrada, e de repente eles passaram por um cão que estava em decomposição. E ao passar ali, os seus discípulos começaram a tampar o nariz e se queixar do mau cheiro. E relata o autor do Evangelho de Tomé que Jesus teria olhado e chamado a atenção dos seus discípulos, dizendo que belos dentes tinha esse animal. É o olhar do amor. E aí, isso faz nos enquadrar todo o restante do mau cheiro e da decomposição numa outra perspectiva, numa outra visão. Um outro exercício importante para essa ativação do eu superior é escolher uma resposta que o eu superior me daria sobre tudo isso, sobre o que eu vejo, sobre o como ver com os olhos do amor, como agir nessa nova posição, nesse novo lugar, desenvolvendo a nossa intuição, que é tão pouco respeitada na nossa cultura ocidental. E ela é tão importante na nossa caminhada. E diante dessas buscas, dessas atividades, dessas ações, o próximo exercício
que ela propõe é agir com sabedoria e compaixão. Nós, né, teríamos, segundo vários ensinamentos milenares, que a gente poderia dizer que a sabedoria, né, é uma ave que tem duas asas. A asa do conhecimento e a asa da bondade e do amor. E a sabedoria é saber associar o seu conhecimento com a bondade e com o amor. E o nono exercício que ela nos propõe é que a gente reflita, que a gente, a partir dessa reflexão, daquilo que nós conquistamos ali, que a gente celebre, que a gente seja feliz e grato pelo que eu conquistei. Quando esse sentimento de gratidão diante das coisas toma conta de mim de uma forma real, interna, isso significa que eu estou desenvolvendo essa capacidade de ativar o meu eu superior. E com isso, eu estou a caminho do progresso. Eu estou fazendo o caminho, né, que a vida nos propõe em tudo isso que a gente precisa buscar e tudo isso que a gente precisa desenvolver. Então, ela fala, né, para a gente caminhando aqui para o entendimento, que existem para todas essas habilidades 5 níveis de desenvolvimento. O nível do reconhecimento, que é compreensão básica da habilidade, da articulação, que é a capacidade de expressar essa habilidade, o nível da conexão, que é ligar essa habilidade com algo maior, com o eu superior, com o sagrado, com o divino, como queiram as pessoas chamarem. O nível de integração, que é a habilidade de estar integrada no dia a dia a essas decisões, e o nível de maestria, né? Que é uma coisa ainda rara, que são as pessoas que se alinham totalmente, conseguindo caminhar com sabedoria, com paz e compaixão, né? Em termos de ação, não em termos de discurso, né? Em termos de ação. E não é só ação externa, é ação interna que põe você nessa paz, nesse lugar da nossa caminhada. Então, a doutora Cindy Willis Hort, que monta essas habilidades, ela diz que cada nível de maturidade alcançado, nossas perspectivas se ampliam, nosso presente se expande e a nossa serenidade é maior. Seguramos a vida com mais leveza, mas consideramos a vida cada vez mais preciosa. Então, essa é uma busca, né? E eu quis compartilhar com vocês esses nossos estudos, né? Numa busca de uma compreensão real da liderança espiritual, né?
que é um caminho importante para o nosso desenvolvimento. Lembrando a todos vocês, a quem está conosco desde o início, quem chegou agora, que essa live não fica gravada no Instagram. A equipe está gravando, ela vai editar e em breve ela vai estar no nosso canal no YouTube. E aproveitem esse momento, bem rapidinho, visitem o nosso canal, Dr. Roberto Lúcio, no YouTube. Nós temos mais de 300 vídeos falando sobre saúde e espiritualidade. E se inscrevam. Para a gente isso é importante, para que a plataforma possa ver que as pessoas têm interesse e que esses temas sejam divulgados para outras pessoas. Marquem a notificação, porque todas as semanas nós temos um tema novo. Vocês podem ir lá, nós temos o tema da nossa semana, né? E quem está assistindo o vídeo, dê o seu like, porque isso é um retorno muito importante para a gente poder aprimorar o nosso trabalho. No mais, eu queria agradecer a presença de todos vocês, que eu gostaria de agradecer aqueles que participaram, Rietra 2024, Luiz Augusto, que nos ajudou aí, foi colocando algumas frases ou palavras-chave da nossa fala, isso ajuda quem está assistindo a aprender, a aproveitar mais. Sejam sempre bem-vindos, lembrando que todas as terças-feiras nós estamos aqui. Para quem esteve conosco até agora, boa noite, bons sonos, e aqueles que nos escutam e assistem pelo YouTube, bom dia, boa tarde, estejam sempre conosco, e um beijo no coração de todo mundo.